A palavra ao senhor Rogério Fagundes Marzola, coordenador-geral da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, pelo prazo de 10 minutos. Bom dia. Queria aqui agradecer o convite para fazer parte desse debate, a todos os membros aqui da mesa, os integrantes da Comissão de Educação e todos os companheiros aqui no plenário, porque nós estamos numa situação bastante crítica com relação ao funcionamento das instituições de ensino superior. Nós temos vivenciado, dentro de um papel estratégico das universidades, do ensino federal técnico-tecnológico, um processo que é estratégico para nós, que envolve desenvolvimento nacional, que envolve um projeto de soberania e de atenção às necessidades da população brasileira. Então, essa importância que nós entendemos da expansão que nós temos conseguido nas últimas décadas, essa ampliação a nível de número de instituições federais, a nível de número de campos atendidos, uma ampla interiorização do ensino no país e, principalmente, uma ampliação muito significativa do número de matrículas, tanto na graduação como na pós-graduação. Nós saltamos de 500 mil matrículas na graduação para 1.180.000 e de 48 mil na pós para 203 mil, ou seja, uma expansão enorme nessas áreas para poder fazer atenção à demanda que existe hoje, a partir do momento que nós universalizamos lá na LDB o acesso à educação básica, e isso repercutiu na demanda no ensino superior. Entretanto, nós temos visto que há uma gravidade que já partia do momento que se aprovou a Emenda Constitucional 95, onde se estabeleceu um congelamento por 20 anos nas despesas primárias, em que estava previsto que a previsão orçamentária para 2017 seria o gasto de 2016, mais os restos a pagar, enfim, e mais uma correção de 7,2%. E, a partir daí, nos 19 anos seguintes, a correção apenas pelo IPCA. Então, isso, por si só, já colocou um limite no qual, se houvesse excesso nos gastos com relação às verbas da educação, isso deveria gerar congelamento de salários, de auxílios, de concursos e tudo mais. Ou seja, sempre os trabalhadores acabam sendo punidos no corte orçamentário. Isso, por si só, já inviabiliza o processo de expansão universitária que nós temos vivenciado no último período. Porque as novas matrículas, a duplicação das matrículas demanda que os processos de investimento, de construção de novas instalações físicas dentro das instituições, que a contratação de profissionais para atenderem os novos alunos, tudo isso é um processo que tem que ser contínuo. Não se implementa a expansão do ensino superior num único ano, numa única etapa, mas sim ao longo do momento em que os alunos ali matriculados vão passando ano a ano até chegar ao final do seu curso. Então, isso por si só gerou uma situação em que há um esgotamento do processo estabelecido pela expansão. E isso tem impactos até mesmo em situações bastante diárias, como falta de habites nos prédios que estão sendo construídos, como falta de segurança no trabalho, cumprimento de normas básicas. E a tudo isso, o que tem se verificado é que as universidades, inclusive, ao não conseguirem cumprir as condições mais básicas com relação ao seu funcionamento, acabam sendo autuadas, certo? E sendo multadas por descumprimento dessas condições. Ou seja, acaba tendo ainda mais gastos a partir do momento que não dá conta desse processo. Então, nós estamos vivenciando, e daí depois eu queria, inclusive, escutar da fala do Ministério da Educação, porque o governo ele é pródigo em dizer nos meios de comunicação que não há cortes, que, inclusive, está mantido o orçamento. Só que se a gente entra, por exemplo, no portal da transparência, você pode ver órgão por órgão, universidade por universidade, os gastos por órgão executor. No caso da UNB, por exemplo, a universidade na qual eu trabalho, nós tivemos em 2014 um gasto de 1,5 bi, em 2015 um gasto também de 1,5, em 2016 um gasto de 1,6 e em 2017, no portal da transparência, está um gasto de 0,5, um terço. Então, isso, dados que são acessíveis a qualquer pessoa entrando nos meios de acesso à informação que são disponibilizados no país. E nós temos tentado, então, a partir dessa situação de contingenciamento absurdo dos recursos, porque nós estamos vivendo um quadro pior que a Emenda 95, abrir um canal de diálogo com o governo federal. No último dia 22 de fevereiro, nós protocolamos junto ao Ministério do Planejamento, via Fórum dos Servidores Públicos Federais, um pedido de audiência para, então, poder tratar de aspectos básicos, como, por exemplo, a criação de novas vagas para concurso público pelo RJU, para poder suprir as carências da instituição e reposição de pessoal, e também o problema dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público. Essa nossa solicitação
que vem desde fevereiro. Até então, não houve nenhuma resposta. Então, o que nós estamos vivenciando nesse momento é um quadro pior do que a emenda 95, que já seria catastrófico desse funcionamento. Na LOA de 2017, certo, o recurso foi subtraído em quase 7% a menos em relação a 2016, e no âmbito do MEC isso significa 4,3 bilhões de reais, ou 12% do seu orçamento. Então, nos preocupa porque, inclusive, esse quadro de insolvência vai virar referência pela emenda 95 para os anos subsequentes. Certo? Se nós temos, nesse momento, um quadro de falta de financiamento público, certo? Que inviabiliza as instituições, a partir do mês de setembro, continuarem com o seu funcionamento normal, coisas mais básicas, como poder pagar os contratos terceirizados, como poder pagar a conta de água, a conta de luz das instituições. Para 2018 vai ser pior ainda, porque sequer vão haver os restos a pagar do ano anterior, que está sendo tudo consumido e ainda assim não dá conta de fazer frente aos gastos das instituições. Então, isso nos demanda uma situação de como é que ficam as bolsas, os RUs, a manutenção, a permanência estudantil, e isso gera um quadro de insegurança, porque há uma situação de dificuldade, de saber se vai ser possível, de fato, manter os projetos que estão em curso, se vai ser possível, se quer manter funcionamento precário mesmo de água, luz, enfim, manutenção básica, revisão de extintores de incêndio dentro das instituições, e uma redução que vai na contramão da insegurança que existe hoje nos quadros dentro das instituições. Já há um aumento significativo em algumas universidades da ocorrência, por exemplo, de estupros, que vem levando, inclusive, a que algumas alunas tenham que trancar suas matrículas porque não podem mais cursar à noite. Nós temos vivenciado isso, em particular, temos visto essa ocorrência na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora, em contrapartida, nós vemos que os recursos, tanto para o FIES como para o UNE, vêm sendo mantidos e, na verdade, o que se verifica é que o ensino privado, esse sim, não está estrangulado, esse consegue manter o seu acesso, mas é o público que está sendo, nesse momento, contingenciado para fazer essas limitações. E, no caso, como eu falei, há várias universidades que estão numa situação de pré-insolvência. No caso da UNB, nós já colocamos isso, um corte de 45%. O governo está tomando como referência o ano de 2015, sequer o ano de 2016, na aplicação desses cortes. Na Unifesp, nós temos o hospital excluído do REUF, como se não fosse público. Isso significa fechar emergências, reduzir os leitos públicos. Na UFRJ, a maior federal do país, em 30 meses, como a gente verifica no site da instituição, foi subtraído 150 milhões de reais do seu financiamento. Então, isso é o resultado do corte que compromete as contas de luz, de água, terceirização, mesmo com todo o esforço da universidade, que tem chamado em seus sites a comunidade a tentar atuar de forma a reduzir os gastos. Na Federal de Santa Maria, onde nós já temos diagnosticado as 180 demissões de abril para cá, enfim. Em cada universidade nós temos visto como é que isso repercute, certo? E as universidades, infelizmente, elas têm um tratamento diferenciado do ponto de vista de não ver a sua importância reconhecida, certo? Nós podemos verificar que há tarifas especiais, por exemplo, com relação às tarifas de energia elétrica, que se aplicam à agricultura e à indústria. Mas as universidades não têm nenhum benefício, têm que pagar tarifa cheia mesmo, então isso só agrava ainda mais com o processo que está em curso. E esse corte, então, tem levado algumas instituições a tentar fazer um esforço de captar recursos próprios. Nós, por exemplo, tem aqui na minha mão o quadro da Federal de Juiz de Fora, que conseguiu passar de 2008 de uma arrecadação de recursos próprios de 11 milhões para 95 milhões ao final de 2017, ou seja, quase que 10 vezes mais conseguiu colocar essa captação de recursos. Então, aparentemente, o que se poderia pensar? Bom, as universidades podem vir a conseguir resolver o seu problema orçamentário a partir dos restos a pagar e da captação própria. Até que poderia discutir em que nível é possível amenizar essa crise. Mas o próprio secretário de Ensino Superior, o professor Baroni, já encaminhou a algumas universidades, em específico aqui o Conselho Superior da Federal de Juiz de Fora, uma orientação que diz o seguinte: a metodologia adotada pelo planejamento para a distribuição dos recursos para a LOA de conhecimento prévio de todos os reitores das universidades consiste em reduzir o compromisso do Tesouro Nacional na provisão de recursos, em função da previsão de receitas próprias. Então, ele é explícito que a expectativa do Tesouro é reduzir os recursos. E segue, nas palavras dele, dito de outra forma, isso significa que os recursos advindos de receitas próprias são subtrativos e não suplementares, segundo o procedimento executado pelo Ministério do Planejamento. Ou seja, então,
nós temos uma situação em que as instituições, para concluir, que estão procurando recursos próprios, na verdade, eles têm esses recursos subtraídos do repasse do Tesouro Nacional. E aí se é explícito aqui, contra o discurso que o governo faz, de que é uma tentativa, que o governo vem mantendo e ampliando os recursos gastos com as universidades, está explícito aqui e assinado que a lógica do Tesouro do Planejamento é não mais se desembolsar recursos para essas universidades. Então, por isso que nós viemos aqui, nesse momento, para tentar construir uma frente parlamentar de defesa da educação pública e das universidades e dos institutos federais, porque na situação atual não é possível, a partir de setembro, e muito menos em 2018, se manter o ensino superior público nesse país. Obrigado. Obrigado,